Olá, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Na aula de prática de laboratório de física de hoje, nós iremos utilizar um simulador para entender mais os conceitos de força e movimento. Então, vocês vão acessar o link que eu deixei na lista e também mostro mais adiante e vai fazer a simulação proposta e em seguida responder as questões que está na lista de atividade de vocês. Então, tenha uma boa aula, beijos. Qualquer dúvida é só chamar. Pessoal, então vamos falar do conceito de força. Então, força é o agente externo capaz de modificar o movimento de um corpo livre ou causar deformação em um corpo fixo. Então, a força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem um módulo, um sentido e uma direção. A unidade de medida de força no sistema internacional é newtons. Dá para medir a intensidade e direção de uma força usando uma balança de mola ou dinamômetro, que é esse aparelho, esse equipamento ilustrado na figurinha, certinho? Pessoal, então na mecânica é comum nós classificarmos as forças em forças de contato e força de campo. Então, a força de contato é quando os corpos estão em contato. A força que nós exercemos quando nós empurramos um bloco sobre o solo, a força que nós exercemos quando nós chutamos uma bola. Então, essas forças de contato são força normal, tração, atrito de uma superfície, entre outros. Então, no nível atômico, são forças eletrostáticas. O que seria a força normal? Então, é essa força de reação que a superfície exerce sobre um objeto apoiada sobre ela. A força de tração é quando se dois ou mais corpos estão ligados por um fio e existe uma troca de força entre eles. Há uma força ao longo do fio denominada tensora ou força de tração. E a força de atrito é aquela força, que a superfície, a rugosidade, ela está relacionada à aspereza, à rugosidade de uma superfície. A força de campo é uma força que está à distância, por exemplo, a gravidade, força eletromagnética, transmitida por partículas transportadores de grávitos ou fótons ou campos. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a primeira lei de Newton, recordar o que nós já vimos. Então, até 1600, acreditava-se no princípio da física de Aristóteles, de que as forças seriam necessárias para manter um corpo em movimento. Na ausência de força, o movimento pararia. Só porque Isaac Newton, em 1687, enunciou o seguinte: na ausência de forças externas, um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento permanece em movimento com velocidade constante, isto é, com velocidade escalar constante em linha reta, ou seja, quando não agem forças sobre um corpo, a sua aceleração é nula. Será que tem conexão entre força e aceleração? Nós vamos ver adiante que a segunda lei de Newton, ela enuncia uma relação entre a força e a aceleração. Nós vamos ver que força e a aceleração são grandezas diretamente proporcional. E quanto maior a aceleração, maior será a força. Para a nossa aula de prática de laboratório de física de hoje, vocês vão fazer o seguinte: ela vai ser feita através de um simulador. Então, vocês vão acessar esse link, que também está presente na lista de vocês, e irá aparecer a seguinte tela abaixo. Aí vocês irão clicar em cabo de guerra. Quando você clicar em cabo de guerra, você
vai encontrar essa tela. O primeiro passo, vocês vêm aqui, ó, nesse quadradinho e ativa essas opções aqui para ficar mais claro. E aí é só vocês analisarem. Com o cursor você leva os menininhos para o cabo de guerra, monta as equipes e clica em iniciar. Então aqui, ó, vai aparecer a soma das forças e vocês irão observar o que vai acontecer. Após essas observações, vocês vão responder às atividades da lista de vocês. Enquanto estiver realizando as atividades, por favor, tire foto e manda no grupo da sala para que eu possa elaborar o portfólio, certinho? Então, tenha uma boa aula, qualquer dúvida é só chamar. Beijos!